Vamos imaginar a seguinte cena para começar a nossa análise de hoje. Uma daquelas propriedades históricas bem antigas, sabe? Que já passou por várias gerações da mesma família. Uhum, sei bem como é. Então, com o tempo, o chão da sala ficou visivelmente inclinado. Tem uma rachadura enorme que desce bem pelo meio da parede do corredor. E a porta da frente só fecha de verdade se, der um tranco forte com o ombro. Aquela coisa que todo mundo já acostumou a fazer sem nem pensar, né? Exato. A grande questão é que quem mora lá passa por isso todos os dias. E o cérebro humano é uma máquina de adaptação muito impressionante. Ele simplesmente deleta essas informações. Totalmente. A inclinação do chão vira o novo nível normal. A rachadura enorme passa a ser vista como parte da textura da parede. E aquele empurrão na porta vira um reflexo automático, quase uma dança. Ninguém ali dentro nota o problema estrutural gravíssimo que está acontecendo. Fica invisível. Isso, fica invisível. Até que, numa tarde qualquer, um artista entra nessa casa, abre uma lata de tinta neon bem brilhante e, sem pedir licença para ninguém, pinta essa rachadura de cima a baixo. Nossa, aí não tem como ignorar. Pois é. De repente, o defeito estrutural grita, fica impossível desviar o olhar. A falha na fundação foi completamente exposta. E a nossa imersão profunda de hoje parte exatamente dessa premissa. Mas claro, a gente não vai falar de arquitetura. Não, longe disso. A gente vai falar da sociedade global, do nosso dia a dia. Exato. E o conceito central das fontes que a gente está trazendo hoje, que serve como base para entender tudo isso, é algo chamado hermenêutica da cidadania. É um termo que soa super acadêmico, né? Soa bastante, mas a ideia por trás dele é super acessível. Hermenêutica é, tradicionalmente, a arte de interpretar textos obscuros ou coisas antigas. Mas quando a gente fala em hermenêutica da cidadania, estamos falando de usar essa mesma capacidade de interpretação, essa lente crítica, para ler a nossa própria realidade cívica. Entendi. Ler a cidade, ler a sociedade. Isso, interpretar as leis, as normas sociais, as ruas por onde a gente anda e, principalmente, a arte que a gente consome. Porque a arte e a cultura não servem só para entretenimento de fim de semana. Elas atuam exatamente como essa tinta neon brilhante na rachadura que você mencionou. Caramba, faz muito sentido. E a nossa missão hoje é justamente desconstruir isso peça por peça. A gente vai investigar como a violência se esconde debaixo desse tapete da normalidade. E mais importante ainda, tentar entender os mecanismos, o como e o porquê da criatividade ser muitas vezes a única ferramenta capaz de quebrar ciclos de conflito. Ciclos que parecem não ter fim, né? Exatamente, ciclos intermináveis. Porque seguindo a lógica da casa, para consertar a parede e evitar um desabamento, o primeiro passo não é pegar cimento. O primeiro passo é admitir que a rachadura está ali. E não apenas admitir que ela está lá, mas entender que ela não deveria ser o padrão. E para chegar no ponto de entender como a cultura conserta isso, a gente precisa investigar primeiro a natureza dessa fundação quebrada. Tá, e por onde a gente começa? Se a gente olhar para a base teórica criada por Johann Galton, que é um dos pioneiros nos estudos de paz, certo? Ele mesmo, ele fragmenta a nossa compreensão de violência em 3 camadas distintas. E isso é fundamental porque tira a análise daquele senso comum básico. Ele categoriza a violência em direta, estrutural e cultural. Vamos mergulhar nisso então, porque essa divisão muda muita coisa. A violência direta é a mais óbvia, né? Sim, é a mais fácil de identificar. É o soco, é o conflito armado, é o tiro, tem um autor muito claro, uma vítima clara e um evento que tem começo, meio e fim. É o que passa no Jornal da Noite. Precisamente. E o grande problema é que, historicamente, a humanidade foca quase 100% da energia tentando parar essa violência direta. Mas o Galton demonstra que ela é só o sintoma. Só a ponta do iceberg. Exato. Abaixo dessa superfície, sustentando e gerando essa violência visível, opera a violência estrutural. E aqui a definição precisa ficar muito clara. A violência estrutural não é um evento. Ela é um sistema. Um sistema, tá. Sim, ela está embutida nas políticas públicas, nas leis de zoneamento de uma cidade, na economia, no acesso desigual a recursos básicos. Sabe? Sabe que isso me lembra muito
A forma como as cidades são desenhadas. Vamos pensar numa rodovia que foi construída cortando um bairro periférico bem no meio. Ótimo exemplo. Isso acaba isolando aquela comunidade do acesso a hospitais, a parques e a bons empregos do outro lado. A violência direta seria, sei lá, um assalto acontecendo no meio dessa rodovia. Uhum. Mas a violência estrutural é a própria rodovia. É a decisão política de isolar um grupo, limitando o potencial humano daquelas pessoas por gerações. Perfeito. Não tem uma pessoa puxando um gatilho, mas o sistema está ativamente causando danos profundos. O sistema, nesse caso, é a nossa porta emperrada e o chão inclinado daquela casa antiga. Nossa, essa é uma leitura perfeita da violência estrutural. Mas aqui entra a terceira camada, que talvez seja a mais insidiosa de todas: a violência cultural. A cultural? Como ela entra na história da rodovia? Então, o que é fascinante aqui é que a função primordial da violência cultural não é causar o dano físico, mas sim justificar a rodovia. Uau! Justificar. É fazer com que a violência estrutural pareça perfeitamente normal, natural e, acima de tudo, inevitável. Tá, mas como isso acontece na prática? Porque, ninguém acorda de manhã e decide apoiar injustiças de forma consciente. Acontece através das histórias que a sociedade conta. Se a violência estrutural é o sistema injusto, a violência cultural é a narrativa que legitima esse sistema. A narrativa. É a linguagem, são as piadas, os provérbios, aquele mito da meritocracia pura que diz, as pessoas daquele lado da rodovia são pobres porque simplesmente não se esforçaram o suficiente. Nossa, sim. A gente ouve isso o tempo todo. Ou a forma como o cinema ou a literatura podem retratar constantemente certos grupos como perigosos ou como submissos. A violência cultural opera lá no fundo, no nível psicológico, para resolver a dissonância cognitiva da sociedade. Para aliviar a culpa, de certa forma. Exatamente. Porque uma sociedade não suportaria ver o sofrimento estrutural crônico todos os dias se interpretasse aquilo como uma brutalidade deliberada. Então a cultura dominante age como uma anestesia. Uma anestesia. Ela convence todo mundo de que a rachadura na parede é só um detalhe arquitetônico, inevitável. Talvez até um detalhe necessário. Certo, mas vamos desempacotar isso porque agora a gente entrou num território meio desconfortável. Vamos lá. Se a violência cultural funciona de forma tão eficiente assim, para fazer a injustiça parecer o estado natural das coisas, isso não significa que todos nós somos, de certa forma, cúmplices, sem sequer sabermos? É uma boa pergunta. Digo como peixes que não sabem o que é a água, né? A gente nada nessa cultura e absorve essas justificativas desde a infância. Se a gente está tão profundamente anestesiado, não é meio injusto culpar o indivíduo comum por não ter essa visão de raio-x para enxergar a estrutura violenta? Como é que alguém pode perceber que está anestesiado? Olha, tem uma nuance importantíssima nessa sua provocação. A cumplicidade existe, sim, mas na grande maioria das vezes ela é involuntária. E a culpa não é necessariamente do peixe por não perceber a água. A questão é que a água foi tingida aos poucos. Tingida aos poucos. Faz sentido. O nosso cérebro busca coerência e segurança o tempo todo. Questionar a fundação da própria casa dá um trabalho mental exaustivo, causa muita angústia. É muito mais fácil e até confortável aceitar a narrativa dominante. No entanto, é exatamente por causa dessa anestesia tão profunda que as soluções tradicionais costumam falhar. Falhar como? Em que sentido? Pensa bem. Se você tentar despertar uma sociedade que está totalmente imersa na violência cultural, usando apenas relatórios técnicos, estatísticas de desigualdade ou debates acadêmicos frios... As pessoas bloqueiam, né? Exato. O que acontece? As pessoas levantam escudos cognitivos. Elas se defendem. O cérebro entende o dado estatístico como um ataque à visão de mundo dele. E aí a pessoa se fecha. Fica na defensiva. Por isso que a solução não pode vir apenas da lógica burocrática. Se a cultura dominante é o feitiço que mantém a gente em transe, faz todo sentido que a própria cultura seja a arma necessária para quebrar esse feitiço. E é aqui que entramos no coração do que estamos explorando hoje nas nossas fontes. O ativismo cultural. Isso mesmo. Essa é a força que atua na construção da paz cultural, digamos assim. É o nosso artista com a lata de tinta neon nas mãos. Bela analogia.
Pelo que as fontes mostram, o ativismo cultural é o uso estratégico da arte, seja música, teatro, literatura, intervenções urbanas. Não apenas para criticar a violência direta ali do dia a dia, mas para pegar essa violência estrutural submersa, aquele muro invisível, e torná-lo fisicamente inegável, né? É fascinante. O que é mais incrível sobre o ativismo cultural é que ele opera quase como uma espécie de cavalo de Troia para a mente humana. Lembra dos escudos cognitivos que a gente acabou de mencionar? Lembro, a resistência contra estatísticas e relatórios. A arte tem a capacidade de contornar esses escudos. Uma peça de teatro satírica bem feita, um poema rebatedor ou uma música não exigem que você concorde com um conjunto de dados ou gráficos. Eles convidam à empatia. Entram por uma outra porta. Exato. Entram por uma porta lateral da percepção. E a premissa fundamental dos ativistas que usam essas ferramentas é extremamente empoderadora. Eles partem do princípio absoluto de que a frase "Ah, sempre foi assim e sempre será" é a maior mentira já contada. É uma crença limitante fortíssima. A expressão criativa prova que o sistema foi inventado por humanos e, portanto, pode ser reinventado por humanos. É brilhante. E a gente vê aplicações disso em alguns dos cenários mais complexos do mundo, segundo as nossas fontes. Com certeza. O material original traz relatos bem consistentes sobre como o ativismo cultural é aplicado por indivíduos em meio a tensões profundas. Por exemplo, o texto cita casos entre Israel e Palestina. E, fazendo um pequeno aviso de imparcialidade aqui para quem está ouvindo, a gente está relatando esse exemplo de forma estritamente neutra, tá? Só citando a aplicação prática mencionada no material original, sem tomar nenhum partido político. Sim, é importante deixar isso claro. O foco aqui é a mecânica da coisa. Exato. Independentemente do peso geopolítico enorme, o que os relatos mostram são grupos de cidadãos usando o teatro e o compartilhamento de narrativas de um luto mútuo, para humanizar o outro lado. O objetivo é quebrar aquela narrativa cultural que dita que o conflito armado é o único destino possível para aquelas pessoas. Eles usam a cultura para abrir fendas de humanidade onde a política tradicional só construiu muros. E ao observar a atuação desses ativistas, seja lá no Oriente Médio, seja nas favelas urbanas aqui, ou em qualquer comunidade marginalizada, uma regra de ouro essencial se revela. É o verdadeiro pilar do ativismo cultural citado no texto: interromper a injustiça sem replicá-la. Sem replicar. Isso parece muito difícil. E na prática é um desafio monumental. Porque a tendência humana instintiva, quando submetida a uma opressão violenta, é responder usando a mesma linguagem de dominação, né? Claro, é a defesa natural. É tentar tomar o poder e aplicar as mesmas ferramentas contra quem estava oprimindo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Vamos pensar nisso como o sistema elétrico de uma casa. O ciclo de violência é como se fosse um curto-circuito na fiação, soltando faísca para todo lado. A resposta instintiva costuma ser combater fogo com fogo. O que só piora tudo. Sim, se a gente joga mais fogo num curto-circuito, a gente só queima a casa toda muito mais rápido e replica a injustiça. A única diferença é quem está segurando a tocha agora. O ativismo cultural, por outro lado, atua cortando a energia que alimenta o ciclo destrutivo. É como um disjuntor elétrico. Um disjuntor. Perfeito. Ele não adiciona mais carga elétrica no sistema que já está sobrecarregado. Isso, ele desarma o circuito. Ele corta a energia da violência cultural que está alimentando as faíscas, forçando o sistema a parar, a esfriar, para que a gente possa finalmente olhar para os fios desencapados. Essa imagem do disjuntor funciona super bem para ilustrar a interrupção, mas a gente precisa adicionar uma ressalva bem importante aqui do texto. Qual seria? Porque, assim, com um disjuntor comum, a solução é só ir lá, religar a chave e a energia volta a fluir pelos mesmos caminhos de antes. O ativismo cultural não quer religar essa chave. O objetivo, depois de desarmar o sistema, é refazer completamente a fiação da casa. Ah, claro. Não é só pausar a violência. Cortar a energia narrativa do conflito é só a primeira etapa do trabalho. Se tudo o que a gente fizer for desligar as narrativas violentas, vai ficar todo mundo sentado no escuro. É imperativo delinear uma nova planta para casa. Mas para atuar como esse disjuntor e delinear uma visão para um futuro mais justo, esses ativistas precisam de uma ferramenta mental muito, mas muito específica.
O que nos leva à grande dificuldade prática da coisa toda. Pois é. Como você desenha uma planta para uma fundação que você nunca viu funcionar direito? Tipo, não se pode construir uma realidade de justiça estrutural nova se a gente não for capaz de visualizá-la primeiro. E exatamente nesse ponto crítico que entra o conceito de imaginação moral. Imaginação moral. Isso. É um termo brilhantemente cunhado pelo pesquisador de construção da paz, o John Paul Lederach. E a definição que ele oferece nas fontes não é sobre ser um sonhador ingênuo, sabe? Não é viver no mundo da lua. De jeito nenhum. Ele define a imaginação moral como a capacidade humana de imaginar e gerar respostas que estão profundamente enraizadas nos desafios diários e violentos do mundo real, mas que simultaneamente transcendem e rompem os grilhões desses padrões destrutivos. Dando origem a algo novo. Exato, dando origem a algo que ainda não existe. Olha, é uma definição bem densa e super poderosa. Vamos desmembrar isso. Ele fala especificamente sobre estar enraizado nos desafios do mundo real e, ao mesmo tempo, dar origem ao que ainda não existe. Para mim, isso parece um paradoxo gigantesco. Então, o que tudo isso significa no dia a dia? Isso não é apenas sonhar acordado, exige estar com os pés na lama da realidade violenta, mas recusar-se a ser limitado por ela. É bem por aí. Mas como alguém com os pés afundados na lama da violência diária, que tem que lidar com falta de saneamento básico, desigualdade severa, preconceito, como essa pessoa consegue ter energia para focar no que não existe? Isso não soa quase como um privilégio? Tipo, use sua imaginação aí enquanto o sistema te esmaga. E mais, como o cérebro humano consegue criar ou imaginar uma cor social ou política que ele nunca viu antes? Essa é uma crítica muito comum e é excelente você trazer isso. Mas se conectarmos isso ao panorama geral que o Lederach propõe, a imaginação moral não é um refúgio, não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, ela exige um engajamento brutal com a realidade. Entendi. Estar enraizado significa reconhecer a dor, as achaduras, a assimetria de poder. Não é fechar os olhos, meditar e fingir que está tudo bem. A mágica da coisa, ou melhor, a mecânica da imaginação moral, é não permitir que essa realidade violenta dite os limites do que é possível fazer. Romper o limite do possível. Porque a verdadeira paz não é só a ausência momentânea de guerra. A paz é a construção de uma teia relacional totalmente nova que precisa ser inventada do zero. E construir o novo exige inerentemente esse ato criativo. Tá, mas voltando à pergunta que não quer calar. Como esse processo criativo acontece na mente? De onde a gente tira o vocabulário para escrever uma história completamente diferente se desde que a gente nasceu a gente só experimentou culturas que justificam a opressão? O cérebro não cria essa cor inédita do nada. Ele sintetiza tudo a partir de micromomentos. A imaginação moral se alimenta da memória histórica, porque mesmo nos sistemas mais cruéis que a humanidade já viu, existem brechas. Brechas de luz, digamos assim. Existem memórias de solidariedade entre vizinhos, atos de empatia que não são documentados nos livros de história, momentos em que a humanidade prevaleceu, nem que tenha sido por um segundo. O ativista cultural atua como um garimpeiro. Um garimpeiro. Gostei dessa imagem. Ele pega essas pepitas de solidariedade, essa capacidade inata nossa de cooperar e projeta isso em larga escala. Vamos pensar nas grandes transformações históricas. O fim do apartheid na África do Sul ou a abolição da escravatura aqui no mundo. Exemplos fortíssimos. Antes que qualquer lei fosse assinada para mudar essas coisas, foi necessário que indivíduos exercitassem a imaginação moral para visualizar uma economia e uma sociedade que funcionassem sem a exploração brutal de outros seres humanos. Alguém teve que imaginar isso quando parecia não apenas impossível, mas quando era ilegal fazer isso. Caramba! É um trabalho fenomenal de síntese. Eles funcionam quase como arquitetos de realidades alternativas. E, recapitulando a jornada lógica de tudo que a gente destrinchou aqui hoje, a arquitetura desse pensamento fica bem clara. Sim, faz todo sentido. A gente começou entendendo que a violência não é apenas o ato físico. Ela é a fundação da casa que distribui recursos de forma injusta, ou seja, a violência estrutural. Uhum. E para que ninguém questione essa fundação, a violência cultural,
entra como uma fumaça densa, justificando a dor e anestesiando a nossa percepção, fazendo a gente aceitar tudo como algo inevitável. Exatamente. O próximo passo da nossa jornada foi entender como furar esse bloqueio. Já que os relatórios técnicos só ativam defesas, é o ativismo cultural que entra em cena como a ferramenta capaz de dissipar essa fumaça toda. A arte pinta as achaduras com tinta neon, contornando a nossa resistência. Forçando a gente a ver a realidade nua e crua. Isso. Ela desarma o circuito vicioso da retaliação mútua. E finalmente a gente entendeu que só apontar o dedo para a rachadura não ergue uma casa nova. É a imaginação moral que pega as ferramentas da empatia e da criatividade para projetar um futuro pacífico, provando que a injustiça e o conflito não são leis da física inflexíveis. Eles são construções sociais e, portanto, totalmente passíveis de desconstrução. A compreensão dessa dinâmica como um todo é o que nos devolve a agência, né? O poder de ação real, o que nos traz de volta lá para o nosso conceito inicial da hermenêutica da cidadania. Pois é. E isso traz uma relevância enorme para quem está acompanhando a gente agora. A grande reflexão para o dia a dia. Por que alguém que está ouvindo essa análise, talvez preso no trânsito agora ou se preparando para ir para o trabalho, por que essa pessoa deveria se importar com isso? É uma ótima pergunta para a gente fechar. A construção da paz em larga escala pode parecer uma tarefa monumental e muito distante da nossa rotina. Mas a verdade incontornável é que todos nós consumimos, compartilhamos e participamos da cultura o tempo inteiro, diariamente. Sem parar. O algoritmo que dita os vídeos que a gente assiste no celular, as notícias em que a gente clica, o formato das piadas nos grupos de mensagens da família, as gírias corporativas, toda essa imensa teia de informações é a água do aquário. E aplicar a hermenêutica da cidadania significa aprender a ler essa água. Quando a gente compreende a mecânica de como a violência cultural opera para mascarar a violência estrutural, a gente ganha uma lente crítica indispensável. A gente deixa de ser um consumidor passivo. Exato, deixamos de ser passivos com status quo. A gente começa a perceber quando uma narrativa aparentemente inofensiva no nosso próprio ambiente de trabalho, no nosso bairro ou no nosso país, está, na verdade, sendo usada para justificar exclusões e assimetrias de poder. A passividade confortável simplesmente deixa de ser uma opção intelectual quando aprendemos a enxergar essa matriz invisível ao nosso redor. É parar de passar por aquela porta que precisa de um tranco no ombro e achar que é apenas um charme rústico da casa velha. Bem isso. E isso nos leva a um ponto muito instigante para encerrar nossa conversa de hoje. Vimos que o ativismo e a imaginação moral dependem de reconhecer que o que parece inevitável hoje pode ser apenas uma cegueira cultural muito profunda. Várias práticas do passado, que eram defendidas como absolutamente normais e legais, hoje nos causam um mais puro horror, o que exige que a gente olhe para o nosso próprio espelho contemporâneo de forma impiedosa. Com certeza, é um exercício contínuo. Então, para quem está ouvindo, a pergunta profunda que fica ecoando para a reflexão própria é esta. Se a nossa cultura atual molda o que aceitamos como absolutamente normal e inevitável hoje, qual prática cotidiana, econômica ou social do nosso presente as gerações futuras vão olhar para trás daqui a um século e classificar como uma forma óbvia, brutal e inaceitável de violência estrutural? Uma violência que nós, imersos na nossa água turva de cada dia, simplesmente não tivemos a imaginação moral suficiente para enxergar. Fica aí a reflexão. Continuem questionando o que é considerado normal. Nos vemos na próxima.